E nesse momento nós acompanhamos imagens ao vivo do presidente Donald Trump já fazendo a assinatura dos primeiros decretos deste mandato. Já trouxemos para vocês os principais destaques, aonde esses decretos devem mirar e de que maneira que isso vai alterar várias das políticas americanas voltadas tanto para a questão da imigração, da política de energia, das políticas relacionadas a gênero e também a inclusão racial em postos de trabalho americanos. Ô Fabrício Naitsky, como é que você avalia esse primeiro momento e de certa forma, o presidente ele vai quebrando alguns protocolos, adiantando essa assinatura, não necessariamente na Casa Branca e já colocando assim para os seus eleitores, olha, aquilo que eu falei na campanha de fato vai ser cumprido no primeiro momento, no primeiro ato. É uma forma dele demonstrar força, sem sombra de dúvidas. Eu estou aguardando para ver exatamente se ele está já assinando alguma ordem executiva ou se ele está assinando nomeações do governo dele. Tem isso também. Seja isso também. A gente vai acompanhar certinho para trazer com precisão, mas certamente essa ideia dele de fazer as assinaturas de ordens executivas na frente do público, no ginásio logo mais, mostra que ele está ali junto do povo, que ele está querendo levar à frente as propostas que ele fez junto ao povo e que são propostas que a população americana comprou ao longo desses últimos anos. Quando o Eliseu fala, e a gente trouxe aqui a questão da imigração, muitos imigrantes latinos votaram em Donald Trump, isso faz parte de uma estratégia de comunicação muito eficiente, que é a seguinte, é chegar para o imigrante que está lá nos Estados Unidos já legalizado e dizer assim, bom, você está aqui, não importa de onde você veio, você é um de nós. O que a gente tem que fazer é evitar que novos imigrantes venham, porque eles vão tomar o seu emprego, vão pegar o seu dinheiro, as verbas que deveriam ir para você vão para outras pessoas. Então, como é que ele fez isso? Por exemplo, deixou de fazer críticas a imigrantes mexicanos, por exemplo, que ele tratava muito disso no primeiro mandato. E ele começou a falar de imigrantes chineses, mas a quantidade de imigrantes chineses que entram nos Estados Unidos todos os anos, ainda mais de forma ilegal, é uma quantidade ínfima diante de tantos imigrantes que tem lá nos Estados Unidos. Mas é uma estratégia que dá certo e que funciona também na Europa. Muitos partidos aliados ideologicamente de Donald Trump na Europa têm feito a mesma coisa e isso tem funcionado por lá também. Quando você fala dos representantes do governo de Donald Trump, né, Fabrício Naitsky, a gente percebe não necessariamente que todos integrarão o governo, mas um apoio massivo também dos donos de Big Techs, dos bilionários, daqueles que, se somarmos as suas fortunas, elas são maiores do que o PIB de muitos países do mundo. E a gente percebeu Elon Musk participando, assim como o fundador da Amazon, o executivo que hoje representa também a Apple, Mark Zuckerberg, que hoje tem a Meta, dona do Instagram e do Facebook, e Elon Musk com uma participação direta. O que ele pretende fazer aproximando esse grupo de seu governo e colocando, inclusive, um deles como um integrante numa nova secretaria estratégica? Eu acho que isso vai abrir espaço para muita teoria da conspiração, Evandro, porque certamente agora que você tem... Muito se fala sobre os algoritmos por aí, por exemplo, qual que é o algoritmo do TikTok, qual que é o algoritmo do Facebook, enfim, de todas essas redes sociais. E agora ele tem essa gente que controla os algoritmos do lado dele. Isso pode ajudar um pouquinho. Ele criticava muito a questão da censura, né? Voltou a falar da censura no discurso de posse, disse inclusive que os Estados Unidos vai voltar a ser o país da liberdade de expressão, porque ele se viu muito prejudicado nos últimos anos por conta disso. É importante a gente lembrar que ele estava banido do Twitter. A conta dele no Twitter, antes da compra pelo Elon Musk, estava suspensa, não podia acessar, ele criou uma rede social própria e agora ele tem esse apoio de gente que tem muito dinheiro e controla muitos empregos também. Bom, a gente acompanhou então Donald Trump cumprindo mais um rito, confirmei aqui que seriam as nomeações, viu, Fabrício Naitsky? Então não são os decretos por enquanto, tá? Por isso que a gente coloca ali na nossa tarja que Trump assina as primeiras ações oficiais. Vem as nomeações e ainda nesta segunda-feira deve assinar também os primeiros decretos que já alteram algumas políticas importantes para os americanos. Eu quero só conversar rapidamente aqui com Eliseu Caetano, antes do Luca Bassani. Só traz o Eliseu porque ele me disse que estava acontecendo uma passeata ali em frente ao local que ele ocupa. Quais são as suas informações agora, Eliseu? Conta aí pra gente. Exatamente, Evandro Cini. Estamos na porta do Capitólio aqui na North Capitol Avenue. Nesse momento, um pequeno grupo de manifestadores pró-Donald Trump estão aqui clamando por Make America Proud Again. E eles estão aqui, obviamente, sendo escoltados. E aí eu vou mostrar para a nossa audiência, além dos muitos repórteres estão aqui, ó, tá? Você vê a polícia também aqui
fazendo o acompanhamento. Esses policiais, eles são os policiais do Capitólio, tá? Não é o policial civil comum que cuida ali da cidade, enfim, dos bairros de Washington, D.C., não. São policiais do Capitólio que estão aqui reforçando essa segurança. Percebe que tem muita gente por aqui nesse momento, então esse grupo se junta aí a um grupo maior que já deve se encontrar ali na próxima esquina, porque ali começa a Pennsylvania Avenue e há essa possibilidade do Donald Trump sair daqui a qualquer momento do Capitólio e ir em direção à Pennsylvania Avenue. Portanto, eu vou me reposicionar aqui perto dos colegas jornalistas, sair um pouquinho de lá, só para também aproveitar a entrada, Evandro, e te confirmar. Donald Trump está nesse momento assinando as nomeações, porque hoje de manhã, enquanto ele estava lá na Casa Branca tomando café com o Joe Biden, com a Jill Biden, aqui ainda estavam acontecendo as sabatinas dos nomes. Ou seja, eles estavam ali repassando os nomes que foram apontados por Donald Trump, quem entra e quem não entra, e aí são esses nomes que ele precisa assinar na casa, no Congresso, junto com o Senado, porque são assinaturas conjuntas. Ok. Ô Eliseu, rapidamente, a gente vai retomar aqui no estúdio porque a gente perdeu a comunicação contigo, mas daqui a pouco nós vamos conversar mais um pouquinho com o Eliseu Caetano. Tem uma questão interessante, né, Fabrício, que é o fato da cerimônia ter sido fechada. Em outros anos a gente via ali cerimônias de posse de presidentes da República com 1,5 milhão, quase 2 milhões de pessoas, de apoiadores, entre políticos e também eleitores que vinham de várias partes do país para poder comemorar que o seu presidente eleito estaria tomando posse. Com o frio intenso nos Estados Unidos e principalmente em Washington, isso não foi possível neste ano de 2025. E aí as pessoas, claro, vão para a rua para tentar oferecer seu apoio também ao presidente empossado. Exatamente, havia expectativa de 250 mil pessoas ali no The Mall, que é aquele gramado que fica em frente ao Capitólio. Ninguém acabou indo para lá, ou pouquíssimas pessoas devem ter ido para lá justamente por conta desse frio. Desde de manhã cedo, o Eliseu falava sobre a intensa movimentação lá em Washington, mas a verdade é que se as temperaturas estivessem mais amenas, teria um número muito maior de pessoas caminhando pelas ruas lá da capital americana. A gente tinha visto ali uma bandeira na manifestação que o Eliseu mostrou pra gente, estava ao contrário, né? Claro, porque ela estava de costas aqui pra gente, falando Proud Boys did nothing wrong. Proud Boys é um dos grupos extremistas que invadiu o Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Did nothing wrong, traduzindo aqui literalmente, os Proud Boys não fizeram nada de errado. Então é isso ali que estava escrito na bandeira. Há a expectativa de que Donald Trump dê hoje perdão presidencial a alguns dos condenados pelo 6 de janeiro de 2021, pela invasão ao Capitólio. Ele já disse que vai revisar caso a caso, até mesmo dando a entender que há alguns casos ali que realmente não tem como abrir mão da condenação nesse momento.